11 horas e 20 minutos, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias, edição desta terça-feira, onde o nosso convidado desta manhã, deste programa, é o vereador Leandro Fonseca Mendonça, PSD, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos repercutir a sessão de ontem na Câmara de Vereadores. Leandro, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, prazer tê-lo novamente aqui nos estúdios da TV SCN. Bom dia, Claudinho, bom dia, André, bom dia, telespectadores da SCN, é um prazer estar aqui de novo. Vamos tentar explicar o que aconteceu na noite de ontem. Legal, vamos lá. Antes da gente partir para os projetos, requerimentos, indicações, algum requerimento, alguma indicação de sua autoria ontem? Então, Claudinho, os pedidos que eu fiz e estou fazendo, né, eu fiz pessoalmente, né, com alguns secretários. Então, no dia de ontem, especificamente, eu não fiz nada por escrito. Está preferindo ir direto no secretário? Às vezes sai mais rápido, né, Claudinho? As coisas acontecem de uma forma mais rápida. E tem tido uma boa recepção? Tem sim, principalmente a parte da saúde, né, com o Diego, que sempre está atendendo as solicitações, né, que eu tenho feito. Tem muito ainda o que se fazer nesta área, mas caminhando para frente, e espero que isso seja gradativamente resolvido. Legal. Então vamos para a parte dos projetos ontem. Primeiro os menos polêmicos, um de autoria do vereador Murilo Sala, transformando lá a Associação de Natação e Utilidade Pública. Tranquilo, acredito que todo incentivo ele é bem-vindo, principalmente nessa área de esportes, né? Inclusive eu fui procurado por um grupo que faz a parte do atletismo, na parte de corridas, né? E querem também um incentivo da administração, no mínimo por um transporte, porque eles estão representando Santa Cruz em todos os lugares, né? Pretendo ainda entrar em contato com o secretário e espero que seja atendido, porque tudo que a gente tem de incentivo nessa questão é importante, o esporte, e nessa questão essa parte de transformar para a utilidade pública é algo que vem em benefício desses que partem para essa virtude, né, do ser humano. Inclusive o professor Divaldo já até sugeriu outras entidades. Olha, Claudinho, eu não sou contra, entendeu? É algo que é benéfico, né? Vem ao encontro da população, né? Então tudo que for possível para auxiliar, né, e essa questão da redução de impostos, né, utilidade pública é sempre bem-vindo. Legal. O outro projeto que também acabou, você até tinha pedido vistas na última sessão, sim, em relação a retirar o curso superior para os candidatos a conselheiro tutelar. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? O projeto acabou passando também. Então, no primeiro momento, estava tirando tudo, né, na parte de conselho tutelar, conselheiro. O projeto, quando ele entrou, ele extinguia qualquer graduação, nem um curso técnico, nada. E a visão que eu tenho no conselho tutelar, ele precisa ter noção, né, do que ele está fazendo ali dentro, noção de leis, a parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que dominar isso daí. Então tem que ter algum pré-requisito básico. Aliás, eu acredito que todas as profissões deveriam ter, inclusive a parte da política também. Mas isso é uma outra questão. Então, nesse sentido, eu pedi vista do projeto e o Marcos entrou com uma emenda estipulando que pelo menos o curso médio é um pré-requisito para ser conselheiro. E acho que dessa forma ficou de bom tamanho. Você acredita que realmente o curso superior não tem necessidade? Acredito que não. A pessoa tem que ter, assim, ser alfabetizada e ter noção daquilo que está lendo e compreendendo aquilo que leu. Né? Um curso médio completo, acredito que é suficiente. E mesmo porque, né, Leandro, nós estamos prestes a iniciar mais um processo seletivo, ou eletivo, como queira, porque é uma eleição, né? Sim. E a cada ano que passa, ou a cada eleição, diminui os interessados em ser conselheiro tutelar. Exatamente. Até porque se você restringe só a curso superior, o salário não é tão bom assim, né? Então, não é nada bom, por sinal, né? Então é importante que a pessoa tenha um outro vínculo também de trabalho, né, para que possa exercer. E nesse sentido ela pode ser um curso técnico aí, ou mesmo uma formação a nível médio, que está ótimo. O terceiro projeto, apesar de que eu estou indo de trás para frente, né, porque começou pelo radar, mas vamos deixar o radar por último aqui. O terceiro projeto foi de autoria do Executivo em relação lá à Procuradoria Jurídica do município, ao rateio de honorários. Acabou dando também alguns vereadores dando um cutucão no outro. O Psyu falou que estava contente porque faz tempo que ele brigava por isso. Aí o Souza Neto foi lá, mas por que não fez antes?
mas o projeto também acabou sendo aprovado. Um projeto só para resolver uma situação. A única coisa que eu não gostei foi a citação do Dr. Marcelo, né? Achei que não precisava mencioná-lo da forma como foi mencionado, se a culpa fosse dele, né? Eu não vi assim, ou seja, ele não estava fora da lei, né? Ele foi contratado, se a lei permitia o contrato dessa forma, a gente tem que respeitar. Agora mudou, tudo bem. Então a única coisa que eu vi assim que não gostei dos pronunciamentos, né, foi essa de focar no profissional que estava no cargo, né, como se ele tivesse culpa de tudo que aconteceu. Eu não vejo assim. A gente tem que saber separar as coisas. André Rubio, antes de entrarmos no radar, algo a acrescentar nesses três assuntos? Eu concordo com o Leandro, acho que não precisa nominar o nome do Marcelo, finalmente, acho que ele foi contratado dessa forma, era assim que funcionava, vai fazer o quê? Paciência, Vale a opinião, até a opinião acaba sendo interessante, porque também não pode fazer, assim que funciona, já era dessa forma. Eu acho que o mais polêmico da ONU também foi o radar que vai chegar agora, e eu repito, principalmente a falta da participação do povo. Eu me senti bastante decepcionado por ver a manifestação das ruas, rede social, se falou, se falava, na função desse radar, enquanto não compareceu os povos. Tinha lá, claro, a produção acabou aparecendo alguém que mais costume, mas eu praticamente esperava muito mais. Tá. Bom, eu vejo assim, gostei da participação, né? Embora as expectativas sempre fossem maiores, mas assim, em vista do que nós temos de participação na Câmara, foi muito bom. Eu achei bom mesmo, né? Ainda mais debaixo de chuva, né? Então já é difícil num tempo normal, debaixo de chuva, aquela quantidade de pessoas. Eu achei muito interessante, né? Praticando os civis, né? E especificamente do projeto em si do radar, a gente tem que separar as coisas, né? Esclarecer principalmente. Ninguém estava contra o radar, e a população não está contra o radar em si, está contra a forma como foi feito. Uma forma impositiva, sem estudos prévios, sem estabelecimento de mensurações de velocidade mais compatíveis com o nosso trânsito, né? Então a população quer que se coíba os excessos, né? Ela não quer ser taxada como criminosa, dentro de uma velocidade de 35 km por hora, 45 km por hora, né? Então, ou seja, como eu já disse, ela cuida do veículo, faz tudo os procedimentos de leis de trânsito, né? Direção preventiva, e de repente toma uma multa de um radar que está dentro de um pneu, né? Ou em cima da árvore, que nem um passarinho. Eu acho que a população não merece isso. Acho não, tenho certeza que a população não merece isso. E é isso que a população nos pediu, né? E nós representamos a população. O vereador é eleito para representar a população, né? Os anseios. Qual é o anseio da população? Ela quer que adapte melhor a velocidade. Então, se num primeiro momento ela não está conseguindo ter voz perante o município não está aceitando a voz da população, se o vereador tem meios para que isso aconteça, por que ele não vai usar, né? Então foi feito um projeto, a pedido da população, para que se retirasse, num primeiro momento, o radar. Para quê? Visão minha. Você tira, suscita as discussões, faz uma audiência pública, chamando bombeiros, a parte da administração, a parte da diretoria do trânsito, PMs, né, toda a sociedade envolvida, para debater o trânsito de Santa Cruz do Rio Pardo, se o excesso de velocidade está realmente ocorrendo nesse transtorno para as coisas acontecerem, acidentes de trânsito, tá? Que horário que está acontecendo o excesso de velocidade, essas acidentes, né, pontualmente, quais são, em vistas disso, em vista daquilo, as causas desses acidentes. E após isso, não, realmente, vamos supor, em vista de Brasil, Santa Cruz está tendo, por exemplo, 10% velocidade. Quer dizer, está excessivo, né? Está excessivo em vista do país, em vista do mundo, então alguma coisa está errada. Então precisamos realmente colocar esses radares móveis. A exemplo que o Ourinhos faz. O Ourinhos faz um trabalho de pesquisa antes, né? Celebra esse trabalho com a população e depois faz a implementação, né? Poderia, coisas boas a gente copia, né? Inclusive eles mencionam onde vai estar o radar. O radar esse dia vai estar em tal lugar e tal. Eles mencionam a população, porque a população não é tratada como bandida, sabe? São pessoas de bem, que tem que trabalhar, tem que buscar seu filho na escola. Então não é que nós estamos pensando, não está pensando na segurança, estamos pensando na segurança. Mas a gente pode ter as duas coisas juntas, né? Pode ter a velocidade compatível com a segurança ali com os radares. É só isso que a gente estava pedindo, nada além disso.
E dessa maneira foi feita, né? E infelizmente a maioria dos vereadores não entendeu assim. E eu fiquei muito tranquilo para votar, porque o prefeito, ele falou publicamente que ele não seria contra esse projeto. Ele não vetaria o projeto, ou seja, se a população acha melhor assim, se os vereadores querem dessa maneira, ok, não vou vetar. Se passar, eu não vou vetar. Então, por que não passou? Né? E outra coisa, se tivesse passado esse projeto, amanhã ou depois faz audiência pública, conversa, não, agora podemos, né, vamos melhorar essas velocidades, coloca ali 50 km por hora nas avenidas, 40 nas ruas paralelas, né, deixa as 20 na frente das escolas e 30, né, passando ali pelos arredores, e pronto, né, se for o caso, restabelece ou radar fixo, ou o móvel voltaria depois nesse estudo feito, pré-estabelecido, sem problema nenhum. Sabe? Então, realmente, eu não entendi, né? Não entendi os votos de algumas pessoas especificamente também, que se posicionaram contra, e de repente chegou na hora e votou contra o projeto. Sabe, mas a política, sim, a democracia tem essas questões, mas eu não vi aonde que um público menor pudesse ter interferido nessa votação. Eu percebi que já estava meio pré-estabelecida a votação, né? As pessoas já tinham definido, não, vou votar contra, então, não sei se uma casa cheia, repleta mesmo, tivesse mudado. Pode ser que sim. Eu já vi mudanças de voto. Pode ser que sim. Eu sempre cito esse exemplo, inclusive eu discordo um pouquinho no começo da sua resposta, quando você disse que um bom público estava lá. Claro, concordo, um bom público se formos comparar com as outras sessões que não vai ninguém, ou quase ninguém. Não, meia dúzia. Sempre 4, 5 estão lá. Mas, depois do que foi a carreata e da repercussão que se deu em redes sociais, WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp aqui que eu saí, que eu não vou, porque era o dia inteiro eles conversando, tinha 300 pessoas, você não conseguia acompanhar a conversa. Eu falei, olha, pelo menos as 200 pessoas vão estar na Câmara. E ontem, é claro que é a minoria, 1 ou 2, eu até postei uma foto, depois eu acabei deletando a foto, que eu já prometi para mim mesmo que eu não vou entrar em dividido em Facebook, eu não aguento. Aí eu saí, porque as pessoas, infelizmente, começam o assunto certo, aí chega um babaca lá e começa a fazer piadinha, aí eu perco a estribeira, eu não tenho paciência mais não. Falei, é melhor, do que eu ficar brigando com um bobo qualquer aqui, é melhor eu deletar. Acabei deletando o post. Mas eu esperava mais pessoas baseadas no que foi a carreata. Em relação se ia mudar ou não, é difícil realmente dizer, concordo com você. Só que eu me recordo como fosse hoje, a antiga Câmara de Vereadores aqui, um projeto para asfaltar o Parque São Jorge, que todo mundo dizia que era inconstitucional. Sim. Só o prefeito Mira que queria, que era para receber uma dívida de uma empresa, sim. E para pagar essa dívida, vereadores, a maior parte contra, não lembro como a dona Wanda, o PAN, né? Sem nenhum vereador de oposição. Somos contra. Aquilo lá abarrotou de gente, as pessoas, claro, não temos que citar violência, as pessoas tinham um balcãozinho na frente ali, as pessoas assim, olhando para a cara do vereador. Vocês que pisam no barro lá quando chove, vocês vão votar contra? É assim. Teve vereador, Leandro, que era contra, como na hora de votar, vermelhou. Olha, eu sou contra, é inconstitucional, mas o povo está pedindo, eu voto a favor. Eu acho que ontem poderia acontecer isso também. Sim, não, é verdade. Perdeu. O prefeito deu de bandeja. Deu de bandeja. Deu de bandeja. Deu de bandeja. O argumento, eu vou ter que ir contra o argumento, eu não quero entrar na opinião de cada um, mas o argumento do senhor Rivaldo, do Luiz Sala, do Luizão também, que falou, cai por terra. Eu não posso ir contra a Constituição, o que eu aprendi na faculdade. Legal, parabéns. Só que aqui você é vereador para a população quer isso. Por que não? Então, mas a partir do momento que o prefeito, ele, tipo assim, deu o aval, né? Não vou ser contra, pronto. Então, para as pessoas entenderem, né? Nós temos vários projetos inconstitucionais em termos de a prerrogativa de quem né? Feito por vereador, em vigor em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas por que está em vigor, Leandro? Está em vigor porque o prefeito foi contra. Entendeu? Não entrou com a DIN, não vetou. Sabe? Está aí, está em vigor. Né? Então, esse projeto, a partir do momento que o prefeito falou assim, não vou contra. Se vocês acharem por bem, é responsabilidade de vocês. Tá bom? Então, nós assumimos aquilo que a população quer que a gente assuma. Pronto, está resolvido. Né? E a sequência era convocar uma audiência pública para nós debatermos. Então,
essa questão de fundamentar é mais a fundamentar um discurso para poder votar contra, entendeu? Mas não que fundamentasse o projeto em si. Inclusive o professor Edivaldo também foi muito infeliz, isso aí eu ouvi, isso aí foi numa entrevista com o prefeito. Nós temos alguns companheiros aqui que adoram bajular o prefeito, né? E na entrevista que ele fazia com o prefeito, ele falou assim, mas prefeito, e se tirar a câmera, tirar um radar, aí uma criança é atropelada lá por excesso de velocidade, a culpa é da câmera? O Tarsila inteligente não entrou nessa, o Tarsila deu uma desviada. O Edivaldo usou esse argumento, não, a gente tira o radar, e se acontece um acidente por excesso de velocidade, vão nos culpar. Então tá bom, Edivaldo. Porque se acontecer excesso de velocidade é porque o cara não está cumprindo lei. E se hoje tem um lá a 30 por hora, vem um a 80 e dá uma traseira? Eu vou atrás da Câmara de Vereador, então, porque a Câmara que aprovou o radar. Então não é por aí. Não é nem 80, 80 já seria excessivo. Não, mas é que ele disse que se uma pessoa desrespeitasse a lei em excesso de velocidade e atropelasse uma criança, as pessoas iam culpar a Câmara porque tirou o radar. Mas pode acontecer o contrário também, pode acontecer um acidente, porque um está muito devagar e o outro vem correndo por causa do radar. E tem é culpa da Câmara? Claro que não, é culpa do responsável. Eu já vejo assim, o que está acontecendo? E está acontecendo. A questão é essa, não sou só eu que percebi, a população percebeu, as pessoas estão evitando as avenidas. Tá? Então está acontecendo em ruas paralelas, em travessas, velocidades que estariam acontecendo na avenida. Sabe? Que não tem os cruzamentos, quer dizer, a pessoa tem que parar. Entendeu? Então ali a pessoa já saiu, na avenida tem alguém passando rápido, a pessoa já ficava... Agora, nas transversais, quem que fica esperando isso aí? Não fica. Depende de uma criança tá jogando uma bola, sei lá, ou passando de skate ou alguma coisa, e atropelada nas ruas paralelas. Então, as velocidades, elas saíram da avenida e foram para as ruas adjacentes. Sabe? Então, ou seja, você tirou um problema de um lugar, se é que existia o problema, e colocou para outro lugar. A questão é que nós não sabemos nem se existia esse problema em si. Entendeu? Está acontecendo um acidente por velocidade? Você sabe? Alguém sabe? Ninguém sabe. Né? No que horário está acontecendo? Alguém sabe o horário que está acontecendo? Também não sabe. A diretoria de trânsito disse isso, né? Que foi feito sem estudo, né? Foi feito não de acordo. Não teve estudo prévio. Então, ao que disse isso, já cai por terra. Então, o primeiro ponto, poxa, gente, vamos, né, rever isso aí. Agora, como ficou? Ficou, não, o prefeito está bem nessa. Eu achei que o prefeito foi o que saiu melhor nessa. Por quê? Porque agora quem quis foi a Câmara. A Câmara quer o radar. Não é mais culpa do prefeito. Tanto o prefeito falou assim, não, se a Câmara quiser tirar, não tem problema nenhum, não vou entrar contra. Pronto. Ele está bem, ele fez a parte dele. Na minha concepção, entendeu? Quem votou para continuar assim, com o argumento de que, não, eu estou pensando no bem da população, eu acho o contrário. Acho que você lavou as mãos. Você lavou as mãos, deixou do jeito que está. Eu acho que é difícil a gente falar opinião, né? Cada vereador está lá para isso. Mas veja bem, olha, não, mas porque pode cair nas nossas costas. Até o começo do ano não tinha radar. Tá? Quantos anos? Nunca teve. Nunca teve. Então, de repente, nossa, precisa... Gente, é que nem emergência. Vamos pro UPA. Por que você vai pro UPA? Tô passando mal. Nossa, tá me dando um ataque cardíaco. Uma dor de cabeça, tá arrebentando a cabeça. Vou ter um AVC. Sei lá, vou pro UPA. É emergencial. Então tem que sair correndo pro UPA. Tem que colocar o radar hoje. Por quê? Por que tem que colocar o radar hoje ou ontem? Me fala o porquê. Fala a população por quê. Não, foi atropelado ali por excesso de velocidade, um senhorzinho ali, morreu. Na outra esquina também, mês passado, atropelou uma senhora, morreu. Na outra, que horário foi isso aí? Foi meio-dia, foi 3 horas da tarde. Nossa, realmente, precisa colocar hoje o radar, né? Porque tá coisa de outro mundo, Santa Cruz do Pardo. Aconteceu isso aí? Aconteceu isso aí? Então, ou seja, nós não temos estudo nenhum, as causas. Mas a polícia militar mandou que teve 40 infrações de trânsito em Santa Cruz do Pardo. Nossa, bastante, tal. Tá, mas o que ocasionou isso aí? Foram 40 velocidades altas de Santa Cruz do Pardo que ocasionou isso aí? Não, foi celular, não deu seta, estava conversando com o passarinho, né, bebeu, encheu a cara. Qual que foi da velocidade? Outra coisa que ninguém está questionando também, como vai funcionar esse radar? A gente tem que esperar, acontece com a gente, né? Não sei o que tem que acontecer com a gente. Pedro Figueira, semana passada ou semana retrasada, queria tirar uma foto do radar para a matéria. Ele ligou para o responsável, pelo departamento de trânsito, Oswaldo, onde você está agora? Eu estou almoçando. Mas e o radar? Não, está parado, estou almoçando. Mas onde você vai estar à tarde?
ah não, hoje não vai ter radar à tarde. O que adianta também, então? Então, e o custo não é pequeno, são mais de R$7.000 por mês, sabe? Então a gente não está falando uma coisa assim, ah não, vamos fazer uma experiência, experiência com dinheiro do povo. Essa experiência com dinheiro do povo, por quê? É dinheiro nosso, é meu, é seu, todo mundo. Então, eu quero fazer uma experiência com o teu dinheiro, Leandro. Ah, você quer fazer uma experiência com o meu dinheiro? Tá, o que você quer fazer? Ah, eu quero colocar radar. Não é coisa que eu perguntar, por quê? E não está dando, não sei se é impressão minha, mas dando muito poder para uma pessoa só, nesse caso. O diretor de trânsito, ele está sendo muito... Porque se ele quer pôr radar, ele põe, se ele não quer pôr, ele não põe, ele quer pôr lá, ele põe, ele fica do lado sentar, hoje eu quero pôr ali. Também com essa falta de estudo, também com essa falta de preparo prévio, também não está se dando muito poder para alguém que não deveria ter tanto poder assim? Então, André, eu vejo assim, isso é parte administrativa, é o prefeito que delega as funções. E automaticamente a Câmara assinou embaixo disso ontem. Não, está dando aval. A Câmara está dando aval. Ou seja, se o radar estiver escondido, a Câmara deu aval. Se a pessoa estiver ou não estiver trabalhando ali nesse horário, aval. Se o horário não está pegando alta velocidade, está com aval da Câmara. Então, ou seja, agora está com a assinatura embaixo, sabe? Então, o que eu peço agora para a administração é bom senso, sabe? Eu não tenho mais o que fazer, sabe? Tem que torcer, né? Tem que torcer para que tenha alguma... não, realmente, vamos ter um bom senso, vamos adaptar melhor as velocidades, porque daí a população fica mais tranquila, né? Eu realmente não entendo isso. Eu não entendo. O porquê não fazer a vontade popular? Sabe? A vontade popular não é uma vontade assim, não, eu quero passar 80 por hora na avenida. Ninguém está pedindo isso, sabe? Ninguém está querendo isso, né? Gente, eles estão pedindo assim, diretor, coloca 50 na avenida para a gente poder ter uma agilidade no trânsito. Coloca 50 ali na subida da estação, para a gente não precisar parar o carro, dar problema no carro, né? Ah, mas 50 eu acho excessivo. Como que é excessivo? Quando que foi excessivo? E a vida toda foi 60, não tinha nada, né? Tem Entendeu? isso também. Quando que foi excessivo? Sempre foi o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece 60 de limite, está pedindo 50, né, nas avenidas, que são as vias arteriais, nada além do normal, sabe? Então ninguém está pedindo uma coisa assim excessivamente, né? Eu, sinceramente, como cidadão, não falando como vereador, eu não compreendo, né, essa não observar o que a população está clamando. Não é nenhum pedido demais, né, e fico mais chateado ainda quando não acontece dos vereadores ouvirem. Né? O vereador está lá para isso, para ouvir a população. E eu vejo que a grande maioria, se não for a parte absoluta da população, ela quer adaptação nessa questão das velocidades. Como ela não foi ouvida, o melhor método seria tirar o radar, fazer os estudos para depois reimplantar, se for o caso. Não aconteceu. E eu esperava, até falei na abertura aqui, eu repito, eu achava até que o Teco, como ele se posicionou várias vezes depois da indicação que ele fez, que ele não queria dessa forma, ele falou para entrar na cidade, para a pista, não assim, eu esperava até que ele votasse contra antes também. Para falar justamente isso, ó, do jeito que está, não é o que eu quero, então estou votando para parar. E ele votou também. Então, por exemplo, eu já pedi lombada eletrônica e pardalzinho. Já pedi, bem antes do Teco, porque teve uma movimentação na Praça Lorenzetti. Para onde eu pedi? Na Praça Lorenzetti, tem uma escola ali, e aqui no Parque das Nações. Tá? Esses seriam os locais que estão envolvendo acidente com morte, excesso de velocidade. Né? Várias, inclusive. Aí sim. Né? Então, tudo tem o porquê dali. Né? Então, esse é o motivo. Agora, o porquê de dentro de uma área urbana? Né? Qual o motivo disso dentro de uma área urbana? E aí a gente não quer falar isso, afirmar, você não pode dizer, ninguém pode dizer. Mas soa muito mais a vontade de captar recursos com multas, que a gente não quer ninguém pensar nisso, do que resolver o problema. É resolvendo o problema que consegue faturar um pouquinho mais. Estou dizendo que é isso, mas soa isso. Agora, veja bem, o pessoal fala assim, não, mas andando mais devagar, não vai ter acidente. Lógico, se todo mundo andar de bicicleta, se todo mundo andar a cavalo, de charrete ou a pé, quantos acidentes de trânsito vai ter? Quantos você acha? Se não sair de casa... Eu já dou uma prévia aqui. Eu acho que vai dar 0,1% de acidente de trânsito do parque. Todo mundo a cavalo, a pé, de bicicleta e charrete. Né? Beleza, tranquilo. Então, se a questão é zerar acidente de trânsito, vamos voltar lá para o passado, vamos começar a colocar cocheira. Né? Então, não é por aí. A questão de se adaptar a um trânsito é fazer com que ele flua bem,
que a pessoa consiga com segurança, que ela tenha uma velocidade compatível para que, vou frear, né? O guarda está vendo assim, está com um celular, multa. Então, ou seja, disciplinar para que você tenha uma boa fluidez, que você possa andar de carro, que você não precisa andar de alguma outra coisa, né? Ou a pé, ou de bicicleta, o que quer que seja, você possa transitar com o veículo, seu automotor, né? E dentro de uns parâmetros que você consiga fluir bem. Preciso pegar um menino na escola, não consigo chegar. Né? Daqui a pouco, essa lógica que está muito estranha para mim. Né? A lógica é diminuir velocidade. Mas, mas é que diminui acidente de trânsito. Concordo com você. Então, todo mundo para de andar de carro. Que daí eu diminui mais ainda. Né? Diminui mais ainda. Então, essa que é a questão, né? Vamos acertar o trânsito de uma maneira mais lógica possível, né? Tá certo, isso aqui dá assunto para umas 2 horas, 3 horas de programa, temos outro assunto para repercutir com o Leandro Mendonça. Eu só acho que ontem a população perdeu uma grande oportunidade, tinha que ter lotado a casa ontem. Poderia acontecer. Infelizmente, não sei, repito, não sei se é mudar o resultado poderia acontecer, não. já vi acontecer. Como você está falando, que você já viu acontecer uma votação na Câmara Antiga, eu vi já na Câmara Nova, com a plateia cheia, mudar a votação. Então acontece. Tem uns 2, 3 lá que a gente conhece que também que não ia, que na hora ia tremer. Treme, então, mas infelizmente a população perdeu uma grande oportunidade. Um que falou lá, nós fizemos a nossa parte na carreata. Carreata, meu filho. Eu acho que carreata é legal, é interessante, mostrar a força e tal, mas carreata você acaba atrapalhando, que não tem nada com isso. Vou te ajudar um pouquinho. A população tem que entender, ela tem que entender e aprender que por exemplo, era melhor nem ter feito carreata. Claro. Entendeu? Mas guardar essa energia para o momento certo. Qual que era o momento certo? A votação de um projeto. É ali que vai estabelecer as diretrizes. Então, eu estou descontente. Não, vou guardar essa energia, não vou nem sair hoje e tal, porque eu quero estar lá, eu quero me fazer presente. Entendeu? Então, nesse sentido, você tem razão. E também saber o poder, né? De repente, nem a Câmara que vai decidir, é muito mais executivo. Fosse lá na Prefeitura fazer o barulho, então. Ou então, reunisse 3, 4 da comissão. Prefeito, a gente vem conversar com o senhor sobre o que está acontecendo lá fora. Infelizmente, a gente acaba generalizando, mas muito que estava lá buzinando, que a galera nem sabia porque estava lá. Sabia. É legal, vamos lá buzinar. Mas já foi, o radar está aí, vamos ver o que acontece agora. Agora vamos torcer para que o bom senso aconteça. Realmente. Leandro, no final de semana, no último sábado, Gilberto Kassab, ministro das Cidades, esteve na cidade. E o Kassab é hoje, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, mas é o maior nome do PSD hoje, até por ser o ministro. E o senhor não esteve presente, o líder do seu partido na cidade, o senhor não esteve presente. Por quê, Leandro? Bom, o porquê não estar presente é simples. Né? A gente tem algumas prioridades na vida. Né? E a prioridade minha foi a catequese. Né? Coincidiu com o horário que eu estava ministrando a catequese e realmente não fui. Né? Agora, em relação ao partido, né, o ministro está aí, foi excelente ele ter vindo, foi ótimo para Santa Cruz do Rio Pardo, com o prefeito, essa afinidade do prefeito para com o PSD é muito bom. Entendeu? Então, teve o ministro, teve o deputado, e isso para a nossa cidade vem a somar. Né? Agora, a minha questão dentro do PSD, existe alguns problemas, né? Não foram ocasionados por minha pessoa, né? Até não entendo o que é que está acontecendo, né? Já entrei em contato com o assessor do deputado federal para saber o que é que eles querem, né? Se eles querem o partido, quer destituir o partido. Já conversei pessoalmente com o Otacílio disse que não tem interesse no PSD, né? Pessoalmente mesmo, né? Olhando meus olhos, não tem interesse, nem ninguém daqui da minha administração vai fazer alguma coisa contrária ao seu partido aqui na cidade. Só que essa mesma visão eu não vejo a nível nacional, né, e a nível estadual em relação ao partido PSD em Santa Cruz do Rio Pardo. Então eu estou aguardando o que eles realmente querem, né, porque a visão que eu tenho de partido, ele tem que ser constituído, né, ele tem que ser composto com pessoas de bem, preferencialmente, que tenham ideais voltados à comunidade. E um partido ele se constrói dia a dia. Né? Às vezes, não estou dizendo que é isso, mas pode ser que o PSD queira começar de cima para baixo. Ele começou assim, com muitos deputados, senadores e tal, e vai ver que essa visão permanece.
né, dessa construção. Agora nós vamos atrás de prefeitos. Nós queremos prefeito. Então, tipo assim, o que não for prefeito, sai. Né? Sai que a gente não quer. Quero prefeito. Né? Por falar em prefeito, desculpa interromper por causa do horário, você teve uma conversa olho no olho com o prefeito sobre esse assunto, Leandro? Tive. Como que foi essa conversa? Do PSD? Não, eu fui franco com ele. Perguntei para ele, você tem intenção de vir para o PSD? Você quer o PSD para você? Você quer o partido nas suas mãos? Ele disse claramente que não. Entendeu? Não, que ele estava, tanto que foi exposto publicamente, que ele estava conversando com o PSB, né, do Vinícius Camarinha, né, que ele tinha parente, inclusive deputado no partido, que tinha muita afinidade, que ele não tinha interesse. O PSD falou assim, não posso ficar tranquilo, eu posso organizar o partido em Santa Cruz do Pardo? Não pode, não tem problema nenhum, porque não me interessa. E não vou passar para nenhuma pessoa da minha administração para entrar contra você ou tomar o partido das suas mãos. Eu não tenho por que duvidar dele, até me prova o contrário e ele, né, vai fazer aquilo que ele se comprometeu. Né? Mas, em termos de direção estadual e nacional, é diferente a conversa, até agora não entendi. E você ouviu também de integrantes, você pode confirmar ou não, você ouviu de integrantes do partido que você seria um empecilho para a entrada do Otacílio no PSD? Então, a visão que eles têm é como se ele estivesse querendo vir para o PSD. E você estaria atrapalhando? Mas atrapalhando em que sentido? Se eu cheguei até a conversar com o prefeito. Isso que realmente eu não estou entendendo. Né? Agora, se existe um empecilho, se alguém está sendo um empecilho para o partido, é o que eu falei para o assessor, então destitui o partido, né? Destitui a presidência, se é isso que vocês estão achando, apesar que não é isso que eu encontrei. Você é o presidente atual. Sou presidente. Na teoria, ele teria que, o prefeito fosse entrar no seu partido, tem que conversar com você para fazer uma filiação. Não, eu gostaria de fazer parte do PSD e tal. Não isso teve nunca conversa ocorreu. nisso. Oi? Nunca ocorreu isso, nada parecido com isso. Não fez pedido algum, não tive procura nenhuma. Né? E agora, se ele falou com o Kassab que ele tem intenção de vir no PSD, ninguém falou para mim. Se ele falou com o deputado estadual, por exemplo, do federal, que falou, não, o prefeito veio conversar comigo, ele quer entrar, mas você tem que sair. Ninguém falou isso para mim. Entendeu? Então, ou seja, fala o que realmente está acontecendo. É isso que está acontecendo? Te magoou, não sei se você já ficou sabendo disso, você vai ficar sabendo agora, do Kassab ter, em público, ter dito para o Otacílio que as portas do PSD estão abertas, inclusive para ele assumir, comandar o partido em Santa Cruz. Te magoou ouvir isso, você sendo atual comandante? Não, porque o partido, eu tenho ciência do que é o partido. Né? Eu sou apenas um membro do partido, é uma comissão provisória em Santa Cruz do Rio Pardo. Realmente eu não detenho poder algum em cima do partido. Sabe? Então o partido está na mão do Kassab e de toda aquela cúpula a nível nacional. Ou seja, ele pode, a hora que ele bem entender, determinar o que ele bem quiser, porque o partido realmente está nas mãos dele. Então, nessa questão não. Entendeu? Eu estou aqui auxiliando, fui convidado para participar do PSD, né, na montagem do PSD a nível nacional, tanto que eu sou filiado a nível nacional, né, na composição dele, eu sou um dos nomes que fez essa composição. Fui convidado nessa intenção de fazer um novo partido, né, montar um novo partido. Agora, se não é mais essa visão, se não querem mais a minha presença ali, paciência, eu tenho que aceitar porque o partido está na mão dele, não tem... Leandro, lá atrás quando surgiu esse assunto, inclusive o Grupo SN, poucas pessoas sabiam, inclusive no dia que a gente fazia entrevista com você, a gente viu que você estava bastante chateado e a gente levou na entrevista o motivo, você até espantou, né? A gente foi o primeiro órgão de imprensa a dar essa notícia e naquela ocasião você se mostrava bastante chateado e você até dizia que a sua trajetória no PSD estaria terminando. Tem uma janelinha em outubro, essa janelinha caiu do céu para você? Sim, pode acontecer. Pode acontecer que... Você já está namorando com algum partido? Eu tenho, assim, convites, né, de outros partidos para entrar. É lógico que sempre é uma decisão... Porque, assim, o partido para que a gente possa integrar, não pode ser qualquer partido, entendeu? Eu tenho que ver quais são as ideologias desse partido. Por exemplo, um partido que é favorável ao aborto. Nunca vai me ver num partido desse, entendeu? Então tem algumas coisas, né, favorável à liberação de drogas. Mas não é todo político que pensa assim também, viu? Então, mas por isso que a gente está vivendo a política dessa maneira. Porque eles veem um partido, nesse daqui eu vou ter bastante voto, então eu vou nesse. Exatamente. Nesse daqui, é bom para mim, então eu vou... Não, oportunismo. Você poderia voltar ao PSDB? Pode acontecer. Não descarta. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu não descarto, não. Mas, assim,
a primeira coisa que eu vejo é a parte ideológica do partido. O que ele defende, princípios. Porque corrupção, gente acusada disso ou daquilo, foi pego um deputado do partido tal. Pô, mas qual partido que não tem? Todo partido tem a laranja podre aqui e ali. Então, se eu for escolher por isso, não tem. Não vai fazer o partido. Então, até o Kassab, né? O Kassab foi denunciado, está aí respondendo um baita de um processo, e é o presidente nacional do PSD que eu faço parte. Então, se eu fosse partir por essa premissa, não tem aonde. Você vai sair da política. Né? Aonde? Não tem o que fazer. Não tem jeito. Então, a gente tem que ver o quê? Qual é a ideologia daquele partido. Então, por exemplo, assim, tem uns certos contrassensos que eu não entendo, né? Ah, eu vou participar do PSOL, por exemplo, vou me filiar do PSOL. Por exemplo, tem um ministro da Eucaristia que eu vou filiar no PSOL. Ah, mas ele não pode, mas pera lá, o PSOL defende o aborto, tá? Defende liberação de drogas. Então, pera lá, não está sendo um certo contrassenso que você está... Ah, mas é só um partido. Não, ele tem uma ideologia. E essa ideologia ele quer colocar na nação, né? Ele quer que o Brasil seja governado dessa maneira. Então, eu não posso concordar com isso, sabe? Então, primeira parte que a pessoa tem que fazer, aquele partido, ele comunga com os meus ideais de vida de cidadão, de pessoa, porque eu não sou duas pessoas. Às vezes a pessoa me cobra assim, você tem que ter duas morais, né? Uma moral política e uma moral particular. Pô, como assim? Como é que eu vou me dividir ao meio e falar assim, não, agora eu sou o Leandro vereador, então agora eu concordo com isso. Agora eu não sou vereador, agora eu não concordo com isso. Gente, não tem como. O indivíduo é um ser só. Então aquilo que eu faço na minha família, que eu faço na cidade, eu tenho que fazer dentro da Câmara. Né? Ah, mas você defende, você não pode ser assim, porque você é político. Não, é porque eu sou assim, porque a população sabe que eu sou assim, me elegeu porque eu sou assim. Então eu vou defender aquilo que eu acredito. Né? Então não tem essa separação, eu não vejo essa separação do indivíduo, um indivíduo público, um indivíduo, não, é um indivíduo só, eu tenho que responder por aquilo que eu prego. E nesse sentido, é esse tipo de seleção que eu faço em termos partidários. O que o partido defende, qual é o estatuto do partido, tanto que eu entrei no PSDB por esse motivo, saí dele por motivos de brigas e discussões internas, né, infelizmente aconteceu, e o PSD está acontecendo que eu não estou nem entendendo, Claudinho, né, porque não aconteceu nenhuma briga interna. O partido está redondinho em Santa Cruz do Rio Pardo, com suas contas de dia, né, respondendo tudo que precisa na Justiça Eleitoral, né, não tem nenhuma denúncia em relação ao PSD local, não tive brigas nem com o Kassab, nem com o deputado federal, nem com o assessor dele, nada. Aí, mas você está fazendo uma certa oposição ao doutor Otacílio. Poxa, se eu chegar numa política, não puder falar o que eu penso, então realmente eu não vou ser candidato, sabe? Porque eu falei o que eu pensava no PSDB e estou falando o que eu penso no PSD. Se isso aí está incomodando, o que eu posso fazer? Né? Agora, eu não consigo chegar numa Câmara e falar, não, né, que o prefeito vai... Não, eu vou falar o que eu penso mesmo, mas ele não gostou. Paciência, e ninguém obrigou ele a estar lá como prefeito, ele quis ser prefeito, né, ele se candidatou para isso. Então tem os ônus e tem as partes difíceis que você conduzir. Então, uma coisa que eu sempre falei para ele, falo olhando nos olhos dele e falo para quem quer que seja, eu não sou opositor ao governo do Otacílio, nunca fui, entendeu? Eu sou pontualmente contrário a algumas atitudes dele. Né? Quando ele quis aumentar o IPTU, lá atrás, fui contra, sou contra. Serei contra de novo se ele mandar um projeto. Né? Já imaginou se tivesse aumentado? Com essa economia do jeito que está? O que a população ia estar falando? Está quebrando tudo. Né? Fora que a situação estaria pior ainda. Então, pontualmente, né? Agora, parabenizei ele. Ele não melhorou o evento lá do Rock in Rio Pardo? Pô, parabéns. Continue assim. Né? Santa Cruz sendo reconhecida, vindo gente de fora, fomentando o crescimento. Pô, parabéns. Então, ou seja, as pessoas confundem. Mas você não pode falar contra. Como assim o vereador não pode falar contra? Você quer o quê? Você quer um bando de pessoas ali para falar amém? Então, fecha a Câmara. Governa sozinho. Entendeu? Se é para isso, o vereador não pode falar mais nada, fecha. É que você deu esse gancho rapidinho. O que você está achando dele se deixar o PT? Ele está deixando o PT não é por ideologia. Ele está deixando o PT porque o PT hoje está acabado a nível de Brasil. Tá?
O PT traiu a população, o PT traiu o trabalhador. Aquele que permanece no PT está fadado a morrer na praia. E o Otacílio é muito inteligente. Você vai falar para mim, Leandro, ele está errado? Bom, depende do partido que ele vai entrar. Porque eu acredito que a pessoa tem que ter ideologia. Entendeu? A ideologia tem que estar compatível. Agora, ele não está errado de sair do PT, porque só se ele permanecer, né, o barquinho está fundando. Agora o Lula, que quer sair também, né, não tem como sair, porque a cara do PT é o Lula mesmo. Entendeu? Agora é um partido que traiu a nação, levou a nossa economia à falência, né? Infelizmente nós estamos vivendo e colhendo frutos de um desgoverno a nível federal que repercutiu em todas as cidades. E o Otacílio repercutindo a mesma coisa. E ele tomou algumas atitudes que, se não foi intencional, foi muito parecido com governos petistas, né? A questão do IPTU, a questão do radar, São Paulo é aqui, sabe? Então, nesse sentido, ele está trocando de partido, né? Porque ele é inteligente, isso a gente, né? Não tem como você alegar que não, ele é uma pessoa inteligente, sabe como trabalhar essa parte política, e eu tenho certeza que ele vai escolher um partido que vai propiciar para que ele possa ter uma boa oportunidade numa reeleição. Essa que é a intenção. Agora, eu não imagino que o Otacílio seja mal intencionado em Santa Cruz do Rio Pardo, sabe? Nem quando ele foi candidato agora, nem nesse momento, sabe? Só que ele põe uma coisa na cabeça e como que você tira da cabeça dele? Entendeu? É essa a questão, sabe? Agora, mal intencionado, ele é mal intencionado. Isso eu não acredito, entendeu? Só que nem sempre aquilo que a gente pensa é o certo. Eu tive a intenção de melhorar, que nem a gente discutiu por causa do cemitério, né? Mas Otacílio, mas pera lá, mas não é assim, não. Entendeu? Mas não que esteja mal intencionado, sabe? A gente tem que saber separar as coisas, né? E auxiliar no que é possível fazer. Agora, a mudança é por isso. É porque quem está no PT realmente vai ficar muito difícil para 2016 conseguir vencer uma eleição. Leandro, mais uma vez, obrigado. Agradecer a Karen, que sempre acerta a sua agenda lá para você vir para cá. Obrigado, a Karen estava nos monitorando aqui também. No comecinho, estava com um problema no microfone do André Rubio, tudo solucionado. Até a próxima, Leandro. Obrigado, Claudinho, pela oportunidade, o André, a toda a equipe da SCN. Obrigado aos telespectadores. E desculpe, assim, a forma de me expressar, às vezes um pouquinho enérgico, né? Mas a política é muito difícil, gente. É muito difícil. Né? Eu tenho muito a perder. Às vezes a pessoa não fala assim, o que o Leandro tem a perder? Muito. A maioria dos políticos, por exemplo, que quer fazer uma carreira, não tem nada no nome, entendeu? Não tem para onde pegar, né? Não tem para onde pegar, é o tal do bagulho sapato. Não entra dividido às vezes. Não entra dividido. Né? Então tem muito a perder, né, na política, mas a gente acredita que é possível fazer a boa política. Tem uma equipe querendo construir o PSD, mas não sei se vai ser possível em Santa Cruz do Pardo, mas construir no sentido de construir partido, né, fomentar ideias. Mas estamos aí, a gente não pode desanimar. Né? A esperança é a última que morre e convido aqui a população para que continue participando, né, que auxilie esses novos que vão entrar, né, que estão ainda na política tentando alguma coisa. É importantíssima a participação popular. Muito obrigado. Leandro, André, até amanhã. Um abraço. Abraço a todos, obrigado, parabéns aí pelo Leandro também pela entrevista. Um abraço a galera toda aí, até amanhã. Um abraço a todos. Amanhã, Luciano Rosalenho Galeguinho será a nossa entrevista.